Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz. E eu sou o Pedro. Você está ouvindo? O Mapa da Palavra. E a palavra de hoje é... sanduíche. Queridos ouvintes, hoje a nossa viagem pelas palavras vai parar numa estação que é a mais gostosa que você pode imaginar. O tema hoje é sanduíche. Que delícia, Luiz! Os mapeiros vão adorar essa viagem. Com certeza. Mas a gente tem que sair da estação principal e a nossa primeira parada é a origem dessa palavra, né? Que muita gente até conhece. Tem a ver com um lorde, um conde famoso na Inglaterra, etc. Mas aqui no Mapa da Palavra, a gente vai a fundo. Porque não adianta saber quem batizou essa comida, e sim saber o que significa a palavra sanduíche. A palavra sanduíche, ela vem de sandwich, que é uma região em Kent, na Inglaterra, que é costal, é perto do mar, né? E significa, quando você divide a palavra, sand quer dizer areia, arenoso. Wick, né, que vem de wikae, é porto ou local ou centro de comércio, é uma região. Então é uma região arenosa, também conhecida como um porto arenoso. Acredita, irmão? Bem engraçado. E o mais engraçado é que eu tava dando uma olhada enquanto a gente pesquisava para esse programa. Descobri que ali perto, em Kent, também tem uma cidade chamada Ham, que é presunto. E tem até placa numa estrada indicando o caminho para uma cidade e para outra, tá escrito lá, Ham Sandwich. Oh, meu Deus, que delícia! E os nossos mapeiros podem ver essa placa ali no nosso site www.mapadapalavra.com, hein? Visitem. Isso. Com certeza. Isso. E como na Inglaterra você tem os nobres, são donos da terra, etc., essa região de Sandwich, ela pertencia à família Montagu, né? E o John Montagu foi o quarto conde dessa região, ele herdou, né, da família. Então ele foi conde entre 1718 e 1792. E é este senhor John Montagu, do qual a gente vai falar mais pra frente, que vem o nome sandwich, ou sanduíche, para essa comida, né? E a primeira vez que ela foi usada, Luiz, foi em 1762. Por quê? Nossa. 1762. Porque este senhor John Montagu, né, este conde da região, né, o Earl of Sandwich, ele era um jogador inveterado, ele era viciado nas cartas. E pra não parar de jogar, porque ele jogava tanto, ele era tão viciado, ele pedia para os servos trazerem para ele a carne que foi preparada entre 2 pedaços de pão para ele poder comer rápido, sem sair da mesa e sem sujar as mãozinhas para não marcar as cartas, né? Olha que safado. Pra continuar jogando. Não é, menino? Mas olha só, o engraçado é que tem uma história depois que inventaram para limpar o filme dele, de que ele era um almirante muito ocupado. A gente inclusive vai falar mais sobre isso depois. E que ele teria inventado essa comida para não parar de trabalhar. Pode a fake news. Já tinha fake news na época, né? Que coisa horrorosa. No século XVIII. Mas olha só, a cidade de Sandwich, essa região, é muito mais antiga do que o século XVIII. O primeiro registro dessa cidade é de 640 depois de Cristo. É incrível. Nossa, é incrível. Bastante tempo. E, assim, o interessante é que o conde, né, o John Montagu, ele herdou o título, como eu falei, né? O primeiro conde de todos, o donão ali da região, né? Ele se chamava Edward, e ele queria o título de conde, né? Mas o título de conde para ele seria Portsmouth, que era um outro porto. Mas, como a frota dele saía do porto da cidade de Sand, né? Da Sandwich, ele acabou pegando o nome de Earl of Sandwich. Agora, eu fiquei muito na dúvida com essa história de Earl.
Porque eu achava que conde era count. Você pesquisou alguma coisa sobre isso, mano? Pesquisei sim, que eu também fiquei curioso. Earl é o equivalente britânico de count. Então, é Earl quando você tá nas Ilhas Britânicas e count quando você tá no resto da Europa e no resto do mundo. E os dois termos você acaba traduzindo para conde em português. Não tem uma tradução específica de Earl. Olha só, então 2 palavras para o mesmo título, só que em regiões diferentes. Que massa! Exatamente. E conde é, vamos dizer assim, uma posição intermediária entre os títulos de nobreza, porque tem duque e marquês, perdão, acima do conde. Duque. E tem o visconde e o barão abaixo dele. Visconde, vice-conde, então ele é abaixo do conde. Exatamente. Que genial! Então, peraí, qual é a ordem, assim? O mais importante? O mais importante é o duque, a gente vai falar de um deles daqui a pouco. O marquês em segundo, o conde em terceiro, o visconde em quarto e por último o barão. Olha, os barões... Coitado do barão. Não, e os barões se achavam, né, nas nossas novelas, assim, o Barão do Café, o Barão... títulozinho mais ruim, médio, assim, vagabundo, né? Agora, eu fiquei imaginando, assim, a gente hoje come sanduíche, mas se o primeiro conde lá, o Edward, tivesse pegado o nome de Portsmouth, a gente acabaria comendo um Portsmouth, né? Ou então um portinho. Um portinho, ou então um Portsmouth, um Porns. Que coisa doida. Uma boquinha de porco. Eita, nós. Só que assim, a gente fala muito assim do John, né? Earl of Sandwich, não sei o quê. Gente, ele era podre. A gente come uma comida batizada em cima de um cara podre. Podre. Ele era imoral, ele era incompetente, ele era corrupto. Ele era assim, tipo, quase um membro do nosso atual governo, né? E olha só, ele era tão corrupto, bandido, ruim, que vários historiadores, inclusive, apontam ele ser um dos fatores mais importantes, principais, para os Estados Unidos conseguirem a sua independência. Já que porque a frota britânica estava tão caótica, tão mal administrada, que isso pesou bastante, ajudou os americanos. Incrível, né? Que coisa! Enquanto ele estava nesse caos todo, outros membros da nobreza tiveram histórias bem diferentes. E a gente ficou curioso também com essa história de nomear o sanduíche por causa do conde, que outras pessoas têm nomes que foram usados para nomear um prato ou alguma comida, uma fruta, ou algo assim. Comida Vamos gente. Procurar. Comida gente. E aí, misturando nobreza com comida, a gente chegou na figura do Duque de Wellington, que deu nome ao famoso bife Wellington. Só lembrando que não é o Duke Ellington, tá? O jazzeiro, né? O Duque de Wellington. Duque de Wellington, que chamava Arthur Wellesley. A história dele com o prato, o bife Wellington, é um pouco obscura. Não tem uma comprovação ali, preto no branco, de que foi por causa dele. Mas todo mundo fala que foi uma homenagem a ele, que era uma pessoa muito conhecida na época, que o prato, que é de origem francesa, na realidade, chegou e se popularizou na Inglaterra. Aí resolveram na Inglaterra homenagear alguém que era muito conhecido. Que massa. E ele foi, assim, um super herói quase. O oposto do sanduíche. O oposto do sanduíche. Porque ele foi comandante de tropas britânicas nas guerras napoleônicas. Então lutou contra a turma do Napoleão Bonaparte. Olha só. Inclusive naquela batalha famosa de Waterloo. Ele foi um dos heróis. I was defeated, you won the war. Aba. É isso mesmo. E chegou a ser primeiro-ministro
pelo Partido Conservador da Inglaterra. E olha, interessante. Não, e o Beef Wellington é uma remix alucinada de um sanduíche, né? Porque é pão com carne. Feita de um jeito diferente. Que algumas pessoas não vão dizer que não é um sanduíche, mas foi uma homenagem para uma pessoa que fez bastante coisa pelo país dele, né? Agora, o mais engraçado, amigo, é que, poxa, o Wellington era um herói, né? Enquanto que o sanduíche, velho, além de ser corrupto, o nosso querido John Montague ainda pertencia a uma seita satânica, meu querido, os frades de São Francisco de Wycombe. Assustador, né? É impressionante, né? Como a gente acha coisa. Pesquisando ainda sobre comida e gente, a gente acha pessoas de todos os tipos sendo homenageadas com nome de comidas, bebidas e tudo mais. É verdade. A gente fez uma lista que vai estar completa no nosso site, mapadapalavra.com, para vocês verem. Mas tem de tudo. Tem de drinks, petiscos, prato principal, salada, sobremesa, então, sorvete e muito mais. Tipo, olha, já que a gente tá seguindo essas coisas satânicas e demoníacas, né, tem a Bloody Mary, né, que foi o drink batizado. Rainha Mary I da Inglaterra. Exatamente, aquele sangão todo, assim. Crepe Suzette foi uma homenagem pra um caso, assim, meio obscuro. Como assim? De um mandatário. É? Por exemplo, em Mônaco, o Café Paris sempre foi muito famoso. E o chefe local na época, 1896, final do século XIX, era o Henri Charpentier. Ele recebeu como cliente o Príncipe de Gales. Uau! Na época. Ué, mas aí, como assim ficou Suzette? O nome do príncipe era Suzette? Não era a princesa de Gales que tava com o príncipe, amigo. Era uma moça. Não sei da onde. O nome completo, não sabe de onde veio, para onde foi, mas estava acompanhando o príncipe de Gales, e aí ele pediu que a homenagem fosse feita à moça. A Suzette. Que chamava Suzette. Adoro essas histórias, tipo, cornou e ainda virou comida. Eu acho assim, exatamente. Mais poética é a pavlova, que eu adoro, aquela sobremesa que é um merengue com geleias e coisas embaixo, assim, de frutas, né? Frutas. A Anna Pavlova foi uma bailarina russa. Mas a sobremesa, ela é disputada entre a Austrália e a Nova Zelândia. E aí, por isso deram o nome de russa, né? Pavlova. Tudo a ver. Que é pra não ter... Não é dar um nome nem australiano, nem neozelandês. Exato. Que delícia. Quanta comida interessante. A lista tá ótima. Lista tá ótima, então, relembrando, no nosso site, a lista completa, mapadapalavra.com. Para vocês se divertirem. Mas ainda tem mais um detalhezinho aqui, meu querido amigo, sobre o nosso querido Conde de Sanduíche. Aquele culto satânico dele e dos amigos, se chamava os Frades de St. Francisco's de Wycombe, também tinha um apelido, querido. Se chamava The Hellfire Club. O clube... Nossa. O clube do enxofre, né? Acho que é assim que traduz Hellfire. E cada um desses membros eram pessoas debochadas e undergrounds e perigosas. E eles gostavam de se chamar, né? Era um bando de playboy que gostava de farra. E Sei bem. O nosso querido Conde de Sanduíche, ele deflorava virgens para poder comprometê-las. Olha a loucura do cara. Absurdo. Que homem horrível, né? Ainda bem que o que ele inventou é bom e que a gente esqueceu dele. Se bem que nem todos os lugares, porque tem assim uns lugares que vão se lembrar dele para sempre, que são as Ilhas Sandwich, né? Já que ele era totalmente corrupto, almirante, não sei o quê, os vários capitães de fragata batizavam todas as ilhas que encontravam de Ilha Sandwich, inclusive o Havaí, foi o primeiro nome do Havaí. Foi Ilha Sandwich, que legal. Exato. E esse negócio de nome e lugar e comida também é super conectado, né? A gente descobriu algumas. Com certeza.
as comidas tiram seus nomes não só de pessoas, como a gente acabou de falar, mas também de lugares, e vice-versa um pouco. A primeira coisa que a gente achou muito curioso, por exemplo, foi por que a gente chama aqui no Brasil o Peru de Peru, que é o nome de um país, nosso vizinho, e por que os Estados Unidos chamam de Turkey em inglês, né? Que é outro país, é a Turquia. Tipo, o bicho se chama Peru ou Turquia? Eu acho super curioso isso. Pois é. Aí fomos fazer a pesquisa completa. Primeiro a gente descobriu que o Peru foi nomeado por causa de um governante local, de um habitante originário ali da região do Panamá, chamado Biru, com B. Na época que chegaram os espanhóis, mais ou menos? Exatamente. Ele era governante ali na região na época da chegada dos espanhóis. Biru. E aí a coroa espanhola, alguns anos depois, em 1529, designou a área toda ali, do Panamá até o Peru atual, como província do Peru. Então, para muita gente na Europa, a América Espanhola ficou conhecida como Peru. Inclusive em Portugal, que é da onde vem essa confusão com o nome. Porque a ave em si, o Peru ave, ele vem da América do Norte, não vem do Peru. Ué. Só que para Portugal ele chegava através da América Espanhola. Entendi, o comércio. Entendi. Aí ficou com o nome da província. Da província da onde ele vinha. Apesar de não ser originário de lá. O bicho do Biru, o bicho do Peru. Fez sentido. O bicho do Peru. Com o Turkey, o Peru, na Turquia, aconteceu uma coisa parecida. Que era o quê? Tinha um termo chamado, que era Turkey Cock, que é o galo. Desculpe. O galo turco. Que era o nome dado para uma outra ave, que hoje a gente conhece como galinha d'Angola. Oxi. Chamavam de galo galinha da Turquia também, porque o comércio da galinha de Angola passava ali pela região da Turquia. E tipo assim, aquela coisa de vai misturando com o tempo, confunde uma pela outra, né? Exatamente, alguém achou parecido, deu o termo de Turkey Cock, de galo turco, para outra ave que vinha lá da América do Norte, e aí ficou Turkey e o errado ficou errado até hoje. Que louco, que legal isso, Luiz. Quer dizer, olha que interessante, é um bicho que é batizado com o nome do lugar que ele não pertence, 2 lugares ainda por cima do qual ele não pertence. O mesmo bicho. Que essa eu gostei, viu? Os nossos mapeiros agora estão de cara. Eu imagino também, eu fiquei de cara quando descobri isso. E também no nosso site vai ter uma outra lista que a gente vai colocar, que é comidas com nomes de lugares. Porque tem muitos lugares que batizam pratos e frutas e queijos, principalmente. Por exemplo, o bife de Kobe, sim, que é famoso no Japão. Sim. O bolo Floresta Negra, que é uma floresta negra na Alemanha. O molho bolonhesa, que a gente põe no macarrão. Que é da cidade de Bolonha. Exatamente. Sim. Tem até um que eu achei mais curioso. Sabia que a tangerina, a fruta, é chamada de tangerina porque... Não, por quê? Por causa da cidade de Tangiers, no Marrocos. Olha, Tangiers. Aqui vem de Tangiers. Tangiers. Que barato. Tem também o champanhe, sim, que é exclusividade da região de Champagne, na França. Que tem todo aquele negócio, né? Tipo, só pode ser champanhe se for da cidade. Faz sentido. E tem muitos queijos também, por exemplo. Os mais famosos, Roquefort, Gorgonzola, Parmesão, são todos relacionados às regiões da onde esses queijos começaram a ser produzidos.
E tem até no Brasil. Inclusive. Nosso queijo Minas, por exemplo. Queijo Minas, é verdade. E tem o queijo Serra da Canastra também, né? Também, que é uma delícia. A designação local como categoria da comida. Bem bacana isso. Tem também as designações meio trocadas, porque o que a gente conhece como queijo suíço, ele na realidade é americano. Ah, é? Pois é, um queijo processado americano. Oxi. Na Suíça você encontra outros queijos bons, que o são Emmental, suíços, né? o Gruyère. Que são suíços todos, né? Tem passaporte suíço, são todos muito neutros e tem dinheiro no banco também, muito dinheiro no banco, queijos suíços. Muito dinheiro. Dinheiro, aliás, foi uma coisa que andaram gastando bastante num processo na justiça nos Estados Unidos relacionado a sanduíche, sabia? Ah, eu sabia, mas a gente vai falar nisso daqui a pouquinho, porque a gente tem que dar uma paradinha primeiro para pensar assim e convidar os nossos mapeiros a participarem também, não é? Mas, Luiz, eu queria saber o que os nossos ouvintes acham disso. Eu sei um jeito ótimo da gente saber. Hora da enquete. Então, mapeiros, essa pergunta é muito importante pro que vem aí. Porque a gente tem que saber muito bem o que é um sanduíche. Porque o Luiz descobriu uma coisa absurda sobre um caso. Bom, Luiz, conta aí o que você descobriu. É mesmo, Pedro. Eu fui pesquisar. Em 2006, nos Estados Unidos, um juiz de Worcester, em Massachusetts, decidiu num processo que estava acontecendo que burritos não são sanduíches. Pronto, assim. E que os sanduíches tinham que ter, no mínimo, 2 fatias de pão. Amigo, ponto. Por quê? Me explica como, que caso é esse? Que um juiz Foi tem assim, que decidir isso. Uma lanchonete num shopping da região tinha um contrato de exclusividade em que só eles podiam vender sanduíche no shopping. Certo. Aí o shopping foi fazer um contrato com uma outra empresa que ia começar a vender burritos no shopping. Ok, burrito não é sanduíche. Segundo o juiz lá, né? E aí a empresa que já estava lá no shopping vendendo sanduíche falou, não, burrito é sanduíche, você tá quebrando o meu contrato, então essa outra empresa não pode entrar, não. Meu Deus. Aí eles foram pra justiça e aí o juiz decidiu decidiu contra a empresa que entrou na justiça. Decidiu que burritos não são sanduíches, que o contrato deles não estava sendo quebrado e que a outra empresa podia entrar no shopping para vender burrito também. Gente, cara, que doideira ter que definir sanduíche na justiça para poder resolver briga de dinheiro, né? Que incrível. Incrível. E aí, com a nossa enquete, os mapeiros deram a opinião deles, né? Vamos ver depois o resultado. Mas a gente queria dar uma base para eles, uma ajuda, para eles avaliarem o que eles acham que pode ser sanduíche ou não. Você pesquisou um negócio bem legal, né? Mas assim, a gente precisa primeiro ver o que esse juiz aí decidiu que um sanduíche tinha que ter, porque ele foi bem específico, né? Ele falou que tem que compreender no mínimo 2 fatias de pão. Que mais ele falou sobre a definição de sanduíche? Foi basicamente isso. Não, foi um negócio meio curto e grosso, sabe? Mas assim, tem que ter 2 ou mais fatias de pão. 2 fatias de pão e o recheio. Um recheio. Tem que comer com a mão, não tem uma coisa assim? Porque burrito e sanduíche come com a mão. E uma outra ideia de que o pão é assado antes. Mas aí muita gente fica pensando assim, mas tem sanduíche que é aberto, tem sanduíche que é de prato, etc. E é isso que vai cair naquele conceito que você mencionou, que é um conceito muito importante da lógica e também da lógica matemática, da lógica científica e também nos estudos de cybercomunicação
análise de dados, dados gigantescos, Big Data, e é um conceito que surge meio por causa dessa discussão do sanduíche, não é essa de 2006, tá? Mas Sim. por causa dessa discussão. E é o que se chama na lógica de fuzzy concept, ou conceito difuso, porque assim, a maior parte, ou uma grande parte das palavras que a gente usa, tem conceitos bem fechadinhos, assim, eles são claros, né? Mas alguns, e a gente nota isso muito no dia a dia, o conceito ele é muito amplo, porque ele não é o conceito puro, ele é um conceito feito de outros conceitos. Deixa eu dar um exemplo rápido antes de entrar no sanduíche. Uma cadeira. Por exemplo, todo mundo pensa uma cadeira, cada um vai pensar uma cadeira diferente, mas a gente sabe que tem algumas coisas em comum. Olha, por exemplo, para ser uma cadeira, você tem que ter lugar para sentar. Ele não precisa ser uma almofada, ele não precisa ser duro, tem que ter um lugar para sentar. Tem que ter pés. Aí algumas pessoas falam, não, tem que ter 4 pés, porque se tiver 3 é uma banqueta, se for comprido aí já é um stool, não sei o quê. Mas, então, é nessa região aí que o conceito fica difuso. Então, o conceito de sanduíche é um desses, porque existem vários elementos, vários outros conceitos que montam e se juntam para fazer o conceito de sanduíche. Para isso, para você poder determinar se uma coisa é um sanduíche ou não, você acaba recorrendo aos jogos de linguagem, que é um fenômeno, né, da lógica e da filosofia que o Wittgenstein se debruça muito na sua segunda parte. Que, por exemplo, a palavra jogo. Aí como é que você define a palavra jogo? É uma competição. Não, mas nem todo jogo é competitivo. Mas é para recreação. Mas nem todo jogo é recreativo. Pode ter. Então você vai fechando conjuntos como se fosse assim. Sabe uma foto de família que todo mundo meio que se parece, mas se parece com coisas diferentes? Mas na verdade dá pra ver que todo mundo é da mesma família? É a mesma leva. Então, tem uma tabela lógico-matemática do conceito de sanduíche. E ele tem 7 categorias. E você tica, né? Você vai marcando quantas categorias um certo sanduíche vai... ou candidato a sanduíche. Ou candidato, obrigado. Na verdade, um candidato a sanduíche vai ter, e você vai vendo o quão sanduíchico ele é. Ele é. É muito divertido, inclusive. Alguma das categorias que tem, assim, né, para você determinar se é sanduíche, por exemplo, se ele é feito com... por exemplo, se ele é um item de comida. Esse é o primeiro. Porque alguns são tipo um isopor no formato de sanduíche, ele vai ganhar 1 ponto, porque ele é um item de comida, só que ele não é verdadeiro. Então ele só fica no primeiro nível. Aí o outro, contém pão. Então tem que conter pão para ser um sanduíche. Só que assim, aí já tem uma outra categoria. O pão é assado separadamente. Porque aí, por exemplo, o Wellington, o Beef Wellington, que você exemplificou muito bem, ele seria considerado sanduíche em 2 pontos. Ele é um item de comida, ele tem pão, mas o pão não é assado separadamente, ele é assado Já junto. Não ganharia o terceiro ponto. Já não ganharia o terceiro ponto. Aí, a outra categoria para sanduíche é o pão contém os outros ingredientes durante a comida, a degustação. Aí, por exemplo, o croque monsieur não ganharia esse ponto, porque o queijo derretido tá por fora, não tá dentro. Entendi. Aí tem mais uma que é 2 camadas de pão separadas. Elas têm que ser 2 camadas separadas de pão. E aí, olha só que engraçado. Existe uma divisão aí que nos Estados Unidos, para você considerar sanduíche, tem que ter a palavra sanduíche no nome. Tipo, ra sandwich. Aí já classifica como sandwich. Sanduíche só é sanduíche para ele se você puder falar que é sanduíche de alguma coisa. Falar que é sanduíche de alguma coisa, ou um sanduíche X. E na Inglaterra, olha só, para você ser sanduíche, você tem que ser feito com pão de sanduíche, que é o pão de forma. Pode ser branco, pode ser integral, mas tem que ser o pão quadrado, cortado e fatiado. Então, por exemplo, esse pão francês que a gente usa,
não é considerado sanduíche, é considerado um roll. É considerado roll. Né? Mesmo que você corte ele em 2 fatias, ele vai ser chamado um roll. Então, a palavra sanduíche ela é muito interessante porque ela é super difusa, né? Sim. E a gente pode chamar ou não de sanduíche. É muito legal isso. Quer fazer Com certeza. Teste? Quer fazer um teste? Escolhe um sanduíche aqui. Qualquer um que seja. Vamos ver. Pode ser um bauru. Bauru. Então vamos lá. Ele é um item de comida? Ele é um item de comida. Ponto para Bauru. Ele contém pão? Contém pão. O pão é assado antes, separadamente? É assado antes. Ó, já tem 3 pontos. Ele contém outros ingredientes dentro dele? Quer dizer, ele é o limite? Ele é o limite. Então, as outras coisas estão tudo pra dentro. Isso. São 2 camadas de pão? São 2 camadas de pão. Ótimo. Tem o nome sanduíche? É sanduíche Bauru? Sanduíche Bauru, sim. Esse aí porque ninguém fala eu quero um sanduíche Bauru. A gente fala eu quero um Bauru. Então, nos Estados Unidos, ele não ganha esse no ponto. Brasil, no Brasil, por exemplo, a gente não fala, né? Eu quero um sanduíche Big Mac. Não, a gente não fala. Eu quero um sanduíche queijo quente. Não. Olha, então, que interessante. Essa categoria, o nome, né? Ela é exclusivamente americana. Sim. Né? A gente não usaria essa divisória para falar da palavra no Brasil. Então, assim, pro americano, o Bauru ele perde um ponto aí, mas tem tantos outros. E na Inglaterra eles falam, é feita com pão de forma cortado? Pode ser. O Bauru, eu acho que ele é, né? Pode ser com... Sim, mas tem Bauru que é feito no pão francês também, né? Aqui no Brasil. Tá, então um Bauru com pão francês não seria chamado de... Quer dizer, seria por causa das outras categorias, dos outros pontos, porque essa que é a mágica. Sim, Essa que é a mágica do conceito difuso. Você tem pontuação. Quanto mais alta a tua pontuação, mentalmente, né? Ninguém fica anotando pontos, mas quanto mais alto a tua pontuação, mais classificável mais como sanduíche. E eu acho que o número, dependendo das categorias que você usa, é sempre ao redor de 75%. Se você marca 75% dos pontos... você já pode chamar tranquilamente. Pode se chamar sanduíche com tranquilidade. Exatamente. Sanduíche aberto não é considerado sanduíche. Essa tabela toda aí de conceito difuso só me deixou mais curioso para saber se o cachorro quente seria considerado um sanduíche ou ele é uma coisa só dele. Fiquei curioso agora. Se for pelo conceito americano, não deve ser, né? Porque tem que ter. Não existe sanduíche de salsicha. Exato. E nem sanduíche hot dog. É verdade. E também no inglês, ele não é feito com aquele sanduíche, aquele pão de sanduíche em si, né? Então, dúvidas. Polêmicas, né? Mas olha, uma coisa que eu sei que não é polêmica são alguns outros sanduíches que ganhariam muitos pontos aí no conceito difuso. Me conta. Mas, Luiz, eu ainda tenho algumas dúvidas. Mas vamos chamar então a nossa amiga... Ué, qual delas? Dona Silvete Montilla. Silvete... Joga no Globo! Eu fui pesquisar os recordes de sanduíche. Tem umas coisas bem interessantes. Diga. O primeiro deles é o maior sanduíche do mundo. Foi feito em 2005, em Roseville, no Michigan, Estados Unidos. Tem quase 2,5 toneladas. Que horror, quer dizer... de sanduíche. Credo. 3,60 metros de diâmetro. Gente! Quase 50 centímetros de altura. Caraca, amigo. Nossa, é muita comida. Só de mostarda são 68 quilos. Eita, nós! Imagina quanto de pão que, né? Imagina o tamanho do pão desta coisa, né? Pra sal. Só de pão, mais de 1,5 tonelada de pão. Deve ser também, eu não pesquisei, mas deve ser o maior pão do mundo. Nossa. Não, eu tava até impressionado que você falou 2005, isso já faz 16 anos e não bateram esse recorde, mas também depois de ver o recorde aí, acho que vai ser difícil mesmo, né?
Imagina fazer um negócio desse tamanho, o trabalho que deve ser para assar o pão desse tamanho. Imagina comer depois. Como é que você corta um cubo, assim, tipo... É um filé aí eles iam perder ponto no conceito difuso, porque não dá para comer com a mão, né? Verdade. Será que um sanduíche gigante não é... Quer dizer, perde pontos? Quer dizer, a não ser que você tenha mãos gigantes, né? Um outro sanduíche que daria para comer com a mão, né, cortado aos pedaços, é o sanduíche mais longo do mundo. Longo. Esse é mais recente. É de 2011. Foi feito na cidade de Hazmieh, no Líbano. E tinha 735 metros de comprimento. Caraca, quase 1 quilômetro de sanduíche. Me lembrou muito o bolo que faziam há um tempo atrás aqui em São Paulo para comemorar o aniversário da cidade. Sim. Era 1 metro para cada ano. E aquelas depressivas cenas do povo atacando o bolo. Agarrando, atacando o negócio. Muito engraçado. Mas aí, esse sanduíche era tipo 2 pães, não sei o que, toda a definição? Esse também é uma polêmica, porque era um pão, uma fatia única que eles dobravam. Tipo como eles precisavam ter um pão sal, único, né? eles fizeram o pão de 700, a massa de 735 metros. Que absurdo. Os fornos que eles usaram para assar o pão iam passando por cima dessa massa, né? O que movimentava era o forno e não a massa. Que louco! Aí depois jogaram todos os ingredientes, maionese, alface e outras coisas. E aí dobravam essa fatia larga para ficar com mais ou menos 13 centímetros de largura, que é a largura de um pão normal, assim. E é aquela coisa do tipo, que nem o nosso pão francês, né? Que a gente corta, abre, bota a carne e depois dobra, né? Ah, entendi. Também, É uma coisa um pouquinho parecida. Mas, menino, deve ter custado uma fortuna, né? 730 metros de sanduíche. Deve ter não, mas esses eventos que fazem para quebrar recorde sempre tem patrocínio, né? Ah, tá. O que é caro e não tem patrocínio para te ajudar a pagar é o sanduíche mais caro do mundo, que você pode comprar normalmente, sem ser algo especial como um evento desses no Líbano. Certo. Ah, mas é o que? Tipo, R$100, R$200? Não, o sanduíche mais caro do mundo custava, na época que foi feito, $214. Ah! Mais de R$1.000. Mais de R$1.000. Foi feito em 2014, em Nova York. Tá. É um queijo quente, pra dizer o honesto. Pra ser honesto, é um queijo quente de $214. Meu Deus, hot cheese ou tinha algum nome assim, essa bichice? Tinha até nome. Por $214 você pode dar nome. Eles davam um nome pro sanduíche, chamava Serendipity 3. Meu Deus, você ainda batiza o sanduíche. Tá, o que era? Era de diamante essa bodega? Quase isso, viu? O pão do sanduíche era feito com champanhe em vez de água. Tinha flocos de ouro comestíveis. Meu Deus, que não tem nem gosto de nada. Pois é. A manteiga usada era trufada. Isso é gostoso. Eu gosto de manteiga trufada. O queijo, sim, era um queijo bem caro, que era o Caciocavallo Podolico. É um queijo caro. Deve ser, né? E aquele molhinho como acompanhamento era feito a partir de lagostas. Essa era a justificativa toda pro preço pro preço alto do sanduíche. Gente, que bobagem, né? Como as pessoas elas querem eu fico sempre mordido com esse povo comendo ouro. Tipo, não tem gosto, não reage no corpo. É pra fazer o quê? Pro bye-bye do ouro ser dourado, assim, sabe? Enfim. Vai saber, né? Traficar ouro, né? Você come o sanduíche e depois você usa o banheiro pra pegar o seu tráfego.
tráfico de metais preciosos. Não é? Pois é. E teve um outro tráfico de sanduíche também famoso. Olha, me conta. Eu pesquisei. Muito engraçado também. Na época, ainda antes do homem chegar na Lua, em 1965, na missão da Gemini 3, o astronauta John Young levou escondido um sanduíche de carne. Ah! Eita, eles não tem todo aquele negócio de astronauta, com comida de astronauta, tarará? Exatamente. Vixe. E o sanduíche nem era pra ele. O sanduíche era pro comandante da missão. Olha. O Gus Grissom, que o sanduíche que ele levou, que era de carne, era o favorito do comandante. Ele mesmo ficou com a comida de astronauta. Mas levou o comandante pra fazer uma média com o comandante e dar um sanduíche de verdade pra ele comer. Olha, tudo nesse mundo do sanduíche é meio ligado à corrupção, bandidagem, por debaixo dos panos, né? Olha que coisa. E eles foram punidos pela NASA depois disso. Olha só, engraçado, porque tem um caso, assim, que eu acho até bem representativo no mundo do entretenimento, em que o tráfego de um sanduíche, ao invés de ser punido, ele salva toda a realidade existente. Que caso é esse? Menino, na série Secret Wars da Marvel Comics, que foi um reinício pro universo deles, isso acontece de vez em quando no mundo dos quadrinhos. Todos os personagens se encontram, enfrentam um Big Bad, e aí tudo começa do zero de novo. Então, nessa série Secret Wars, tinha um personagem chamado Homem Molecular, que mantinha a realidade toda conectada. Né? Assim, as terras paralelas todas estavam morrendo e esse cara estava segurando tudo ainda. E aí o Miles Morales, que é o Homem-Aranha da Terra 1610, que a gente conheceu no desenho maravilhoso do Aranhaverso, com ele tinha, antes de ficar congelado, aí tem todas essas histórias de quadrinhos, mas ele fica congelado durante 8 anos num limbo. E ele tinha no bolso um hambúrguer que ele comprou para comer depois. Porque, né, vem no papelzinho, ele guardou ali pra comer mais tarde e foi congelado. E aí, quando ele encontra o homem molecular que tá segurando a realidade inteira, o homem molecular fala, pô, vocês trouxeram alguma coisa pra eu comer? Ficar segurando a realidade, assim, deixa uma fome. Aí o Miles lembrou, assim, pô, eu tenho aqui esse hambúrguer, eu acho que ele é velho, né, mas... Aí ele come, o homem molecular come, muito feliz. E é fofa a história, porque por causa deste hambúrguer... O homem molecular, quando o universo reinicia, ele lembra da generosidade do Miles Morales e tira da morte, tira do esquecimento toda a família do Miles e os amigos do Miles para estarem nessa nova terra. Quer dizer, então um hambúrguer salvou a família de um rapaz. Eu acho linda essa história, é engraçada, é bem pequenininha e fofa. Muito legal, muito engraçado mesmo. E engraçado também um outro caso de entretenimento, que é uma animação. Você lembra do filme Tá Chovendo Hambúrguer? Tô lembrando sim, claro. Nossa, delícia. E bobagem divertida, muito boa. Pois é, uma animação de 2009. O nome em inglês é ainda, acho mais engraçado, Cloudy with a Chance of Meatballs. É como se a gente falasse em português, nublado com chance de pancadas de almôndegas no decorrer do período. Que delícia, né? Nossa, nem tanto, né? Bem engraçado. Levar uma bolada de carne na cabeça, mas enfim, né? Engraçado, por que eles botaram, né? Está chovendo hambúrguer em vez de estar chovendo almôndega? Vai saber, né? Eu não lembro direito da história. Eu me lembro que era doida, mas eu não lembro da história. A história era mais ou menos assim. O personagem principal, o Flint, ele inventa uma máquina que transforma água em comida. Pra ajudar, queria ajudar o lugar ali onde ele morava. É verdade, amigo. Só que de repente a máquina some no céu quando ele tá usando a usina de energia da cidade para fazer a máquina funcionar. E aí, do nada, começa a chover comida. Caraca, é muito divertida essa ideia, né? Agora, na vida real, ficaria muito imunda, né? Ficaria um pouquinho estranhas. Um prato de macarrão com molho aqui, sorvete pro outro lado. Agora, tem
um objeto assim da indústria cultural onde o sanduíche, a comida, não era problemática, e sim uma solução. Quem assistia a novela Vale Tudo, Brasil, mostra sua cara, lembra que a Raquel Accioli, né, no papel assim, vivido pela decadente atriz Regina Duarte, ela começa a vender sanduíche natural na praia, depois de sofrer um golpe da própria filha Maria de Fátima Accioli, né? Exatamente. Ela reergue a vida e a carreira, né? Sendo uma mulher honesta e praticando preços honestos e dando emprego pro Gildo, eu acho que era o menino que trabalhava com ela, e ela ia na praia, e ela era a simpática dentro das possibilidades de uma Regina Duarte, né? E é através... E engraçado que depois a Regina Duarte, a personagem, continua no mundo da comida, né? Ela não larga o mundo da comida. E esses sanduíches da Regina Duarte, eles eram inspirados numa febre que teve lá no Rio, que depois se espalhou pelo mundo, né? Que eram sanduíches naturais. Naturais, né? Assim, não sei o quê. Mas eram sanduíches que foram inventados, ou... Eu não vou dizer inventado, porque isso seria muito... não sei se é contraditório, mas seria precipitado. Mas a pessoa que popularizou esse tipo de sanduíche se chamava Maria Tereza Vaz, que era uma senhora... uma senhora que tinha várias pequenas confeitariazinhas pequenas no Rio de Janeiro, que vendiam coxinhas, vendiam coisas, e ela estava precisando trazer grana, então ela resolveu criar um exército de vendedores na praia, para as coxinhas, salgadinhos. Olha. E uma coisa que as pessoas pediam eram sanduíches que não precisassem comer quentes, tipo o cachorro-quente da Geneal, que ficava no calçadão. Então surgiu aí, ela deve ter lembrado alguma coisa, ela fez os primeiros sanduíches naturais da Maria... Que legal. Maria Tereza Vaz. E esses sanduíches, inclusive, vão parar na abertura de uma telenovela chamada Pão, Pão, Beijo, Beijo. Que legal. Não é o nome da definição de sanduíche? E você lembra da música que era o tema? Assim, você já chegou a ver essa abertura? Eu vi já essa abertura. Era sanduíche de alguma coisa, né? Era de coração, será? De coração. Sanduíche de coração. Da banda Rádio Táxi. Então é uma boa lembrança. Quem for no nosso site, né, no Mapa da Palavra, vai ver lá que a gente vai linkar com o vídeo no YouTube para vocês poderem ver. Para você ver essa abertura também. E no entretenimento também tem mais música relacionada a sanduíche. A Rita Lee, nossa rainha maravilhosa. Divina Ruiva, cantou em 1980, então já vão alguns anos. Eu não vou falar quantos, fazer a conta, porque revela a minha idade. Mas a música cantava, entre outras coisas, misto quente, sanduíche de gente. Imagina um sanduíche de gente? Olha, amigo, na definição difusa, uma interpretação acho que até ganharia muitos pontos. Na outra não, porque não tem pão nas extremidades. Tem tiro-tio. Tiro-tio. Não, pode ter pão. Nossas avós não chamavam os rapazes bonitos de pão? Amigo, eu acho que você acabou de romper um mistério. Menino, como eram safadas as nossas avós e bisas, quer dizer que o pão... 2 pães. 2 pães e o sanduíche, olha só! Sanduíche de quem? De gente? Já ia falar sanduíche de... mas assim, a gente tá falando de sanduíche de gente, os originais do samba, a banda de onde veio o queridíssimo Mussum, eles têm uma música chamada Sanduíche de Gente, sanduíche, na verdade, em que eles fazem uma lista de vários artistas que supostamente numa lanchonete lá do morro, um sujeito deu nome aos sanduíches, que é uma coisa até que um restaurante bem cafona hoje em dia, pra gente que gosta de fingir que é rico, ou que é rico e gosta de ostentar, faz também, que é botar nome de artista nos sanduíches. E essa música é muito engraçada, a gente tá colocando ela no site também, inclusive pra Dona Fafá de Belém, que tem um sanduíche muito engraçado listado lá.
que mais que tem assim de coisa engraçada em relação a sanduíche? Bom, eu sei que tem meme pra caramba, né? Tem muito meme. A maior parte dos memes a gente vê passar, etc. Tem um horroroso de uma menina com Hellmann's e sanduíche de uma coisa lá dela, etc. Mas tem tem um que eu acho muito engraçado e o outro que eu acho mais engraçado pela Schadenfreude, né? Aquela alegria de ver os outros se ferrarem. O engraçado é um que até virou print a reclamação desta pessoa. For the love of sweet Jesus, I am not your Brazilian president. Por quê? Porque a @Sarney no Twitter, Sarney é o apelido de sanduíche em algumas regiões que falam inglês. Tipo, give me a cheese sarnie, né? Um sandy, um sanduba. É como se fosse a palavra sanduba. Só que você escreve @Sarney. Então esta pobre menina está há anos tentando convencer a todo mundo que ela não é o ex-presidente Sarney e que ela só queria homenagear um sanduíche. Um sanduíche que ela gosta. Puxa vida. Agora, o Schadenfreude eu acho que você lembra. Se eu falar a palavra Fire Island, você vai lembrar. Com certeza. Isso foi a coisa mais engraçada. Eu dei muita risada. Fala pros mapeiros. Fail que foi esse lugar. O que era? Foi um festival de música, Fire Festival, só para pessoas assim, elite, pessoas ricas e tudo mais. Influencers e tudo mais. Numa ilha nas Bahamas. Chiquérrimo. Em 2017. Mas foi lançado em 2017, para acontecer em 2017. Certo. Foi promovido no Instagram, mídias sociais de vários influencers famosos. Bella Hadid, Jeffree Star, essas pessoas. Exatamente. Kendall Jenner, tinha até Kardashian no meio da história. Rapper famoso, como Ja Rule. E varreu a internet na época as fotos do serviço de refeição do festival para essa elite, para esse camarote, era pior do que a barrinha de cereal da Gol, nos voos da Gol aqui no Brasil, amigo. E como é? Tipo assim, tinha comida pelo menos? Tinha alguma coisa? Imagina uma caixa de isopor com 2 pedaços de pão, uns pedaços de alface, tomate e um pedacinho minúsculo de carne ou de alguma outra coisa. Meu Deus, é como se sacudisse. Coisa mais horrível. Bem feito. Não, mas influencer rico e snob merece isso. Comer pão velho sacudido com alface. Sim, e os organizadores... O líder principal lá da empresa que organizou todo o festival, o Billy McFarland, ele chegou a ser condenado à prisão, uma multa pesadíssima, ainda estão tomando processos até hoje de pessoas que se sentiram enganadas e estão procurando algum tipo de ressarcimento. Oh, meu pai, mas assim... Eu tenho aquela Schadenfreude, como eu te falei, né? Ficar rindo da desgraça alheia. Agora, nem sempre dá pra rir da desgraça alheia. Tem um meme ligado a sanduíche, Luiz, que assim, eu queria que você falasse pras pessoas, porque eu fico até triste, sabe? Juro, me deixa triste esse meme, apesar dele ser engraçado. Foi engraçado, porque a gente não tava na situação da pessoa, né? Mas ela depois acabou até aproveitando, a pessoa acabou aproveitando da fama que conquistou pra tentar outras coisas. Conta essa história. Vocês lembram, ouvintes, do meme do sanduíche Ishi? Lembram sim. Já faz bastante tempo, foi em 2004. Nossa.
que uma entrevistada da TV Globo Nordeste, a nutricionista Ruth Lemos, estava falando sobre nutrição, sobre alimentação saudável, e por problemas no retorno, que é o fone que ela usava para ouvir quando podia falar, né? Ela começou a gaguejar e falou sanduíche ish, que a eternizou no mundo da internet. Nossa. O engraçado é que, assim, não foi nem na hora, na mesma época que aconteceu. Foi só um ano depois que o negócio viralizou na internet, no finado Orkut. Que Deus tem, eu amava o Orkut. E foi parar até no Pânico na TV. Aí que ela ficou famosa. Pô, isso é antigo, né? É bem antigo. É considerado um dos primeiros memes da internet brasileira. Nossa. E como eu falei, ela de começo não gostou muito da história, mas depois aproveitou a fama, até se candidatou a deputada estadual. Que legal. Olha esses memes antigos, hein? Aposto que a galera que é mapeira deve lembrar de vários, né? Eu me lembro do Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Sim. Né? Tinha aquele do... Bom, esse aí é um negativo, né? Porque do mesmo jeito que a Ruth Lemos se candidatou, aquele horroroso daquele que leva o choque na uva, Pederneiras, não sei o quê, também, né? Virou senador. Enfim. Pois Não era o nome desse velho? Eu não me lembro do nome desse. Não lembro. Não lembro. Eu lembro, uma coisa que eu lembro relacionada a sanduíche é uma musiquinha muito legal, né? Eu acho que eu sei do que você tá falando. E você tem 1 minuto pra cantar essa musiquinha pra ganhar uma Coca-Cola. Vai. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Pam, pam. Big Mac. Olha Big Mac. Eu lembro dessa época que ficava aquele bando de gente. O cara já dava Coca-Cola, né? Porque todo mundo conseguia, né? Era só um jeito de você memorizar os ingredientes, que é genial, né? É genial você. Sim, uma grande ideia publicitária. Muito, muito bem bolada, né? Aliás, publicitário e sanduíche parece que é uma relação de amor, né? Porque só de você olhar as delícias que são aqueles sanduíches pornográficos nos anúncios, que nunca vão ser na vida real, né? Porque na vida real é aquela tragédia, mas é tudo murcho, assim, né? Mas eu vou te falar a verdade, eu gosto muito de sanduíches. Para você, nosso ouvinte mapeiro de plantão, vamos agora ouvir 2 participações muito especiais. Primeiro, Marcos Paoni, nosso amigo jornalista, vai falar de algumas lembranças muito especiais que ele tem com o sanduíche. Marcos, é com você. Então, eu estudei jornalismo e no começo da faculdade eu fiz uma matéria sobre veganismo. Por causa disso eu entrevistei veganos, visitei lugares veganos, aprendi receitas veganas que faço até hoje em casa. E eu tenho nítido na minha memória os sanduíches de uma lanchonete vegana que tinha aqui na Rua Augusta, em São Paulo, chamada Maós. Eram sanduíches de falafels, que são bolinhos de grão de bico no pão pita, e você podia acrescentar acompanhamentos à vontade. Então eu colocava guacamole, pesto de abobrinha, folhas, tomate, azeitona, molhos e assim por diante. Eu deixava até pesado o sanduíche e era maravilhoso. Eu gostava bastante. Que legal essas lembranças do Marcos, hein? Bom, agora nós vamos ouvir nosso outro amigo, Ricardo Hatsan, ator, escritor, sobre também as lembranças que ele tem em relação ao sanduíche. Algumas bastante emotivas, outras sobre os seus sanduíches favoritos. Mas algo muito importante que eu quero que você preste atenção, ouvinte. Como sanduíche não é só comida, e como as outras comidas, ele pode trazer afetividade e emoção para as nossas vidas. Olha só, Ricardo, é com você. Olá, queridos Luiz, Pedro, caros ouvintes do Mapa da Palavra. Meu nome é Ricardo Hatsan e eu vim compartilhar uma lembrança sobre sanduíche. Bom, eu acho que a história de sanduíche mais importante que eu tenho está relacionada ao meu pai, que já faleceu há 25 anos.
E eu lembro sempre de ficar esperando ele chegar em casa. Ele trabalhava o dia inteiro, às vezes chegava muito tarde. E tinha um ritual sempre, que eu ajudava a carregar a pasta de trabalho dele. Daí eu fazia um sanduíche, que geralmente era um pão com queijo, presunto, tomate, orégano. E se ele dormia no sofá, eu colocava um cobertor, enfim. Era gestos carinhosos normais, dia a dia. E eu lembro quando, pouco antes dele falecer, ele já estava no hospital, ele falou para mim: olha, Ricardo, eu nunca quis ficar te agradecendo por isso, porque eu nunca quis que você se sentisse obrigado a fazer. Mas você continuou fazendo, então só posso falar o quão grato eu sou, etc. Ou seja, é uma lembrança boa de sentir. E vários outros momentos também que sanduíches me fazem lembrar. Por exemplo, quando eu visitei uns parentes que moram nos Estados Unidos, e lá eu aprendi a fazer o clássico sanduíche de peanut butter com uma geleia, né? Eu não conhecia, e eu fiquei sabendo que era, sei lá, o sanduíche favorito das merendas na escola. E o que mais? Eu trabalho com teatro, daí sanduíche me lembra Neuza Sueli, na Navalha da Carne, no final comendo um sanduíche de mortadela. E acho que a última lembrança que eu tenho de sanduíche foi agora na quarentena, que eu não sei porque eu tive um desejo de comer sempre um pão francês com requeijão, peito de peru e abacaxi. Eu comi praticamente todos os dias trancado agora, durante essa pandemia. E é isso. Fiquei muito feliz de participar. Um beijo. E eu gosto de sanduíche de rua, eu gosto de sanduíche de loja, eu gosto de franquia. Eu amo sanduíche, assim. E assim, uma franquia... Eu adoro aqueles sanduíches que a gente pode montar. Muito legal mesmo. Isso me lembrou de falar do seguinte: a gente acabou de cantar a musiquinha do Big Mac. Deve ser o mais popular do mundo, né? Maior sanduíche do mundo. É o sanduíche mais vendido do mundo, e que o McDonald's é a maior rede de fast food do mundo. Sim, com mas certeza. Mas não é, não. Não? Como não? Não é, não. Não. A maior rede de fast food do mundo, em número de lojas, né, de restaurantes, é o Subway. Ué? Que é o que você falou, onde você pode montar o seu próprio sanduíche. Gente, olha só, o Subway é maior que o Big McDonald's? Maior que o McDonald's em quantidade de lojas. Tem um faturamento menor, porque as lojas do Subway são menores que as lojas do McDonald's, certo. Mas tem mais lojas no total, mais de 41.600 lojas no mundo inteiro. Caramba, velho. E aí depois nesse ranking é que vem o McDonald's. Olha, eu achava que o McDonald's era o primeiro e o Subway seria o segundo. O Starbucks, que é mais focado no café do que em sanduíche, né? Nossa. O KFC, que todo mundo conhece, de frango. E o Burger King, que é o principal concorrente do McDonald's, mais semelhante, né? Na linha hambúrgueres, né? Uau! Mas o que eu ia falar, você falou dos seus favoritos. O meu favorito... qual que é? É uma rede informal de fast food. Qual? São os carrinhos de cachorro-quente espalhados por esse Brasil. Os cachorro-canters. Eu sou um cachorro-canter. Né? Não tem nenhuma grande rede de cachorro-quente, né? Isso é verdade. A grande rede é essa coisa informal dos carrinhos. Que barato. Eu gosto de cachorro-quente muito. Eu gosto muito de cachorro-quente. E, assim, eu só não gosto do cachorro-quente que vocês comem aí em São Paulo. Vou te ser muito sincero, viu? Por quê? Qual o preconceito que você tem contra o nosso cachorro quentinho com purê? É porque vocês botam argamassa, né? Eu nunca vi isso. Depois de botar o sanduíche inteiro, vocês jogam cimento em cima. Comer purê frio, gente, aonde? Olha, isso me deu uma ideia. Que tal a gente perguntar sobre essa polêmica dos nossos ouvintes? Vamos. Como é que é o cachorro-quente de vocês? A gente vai botar essa enquete aí no ar. O meu é só salsicha. Assim, eu gosto de linguiça, nem tanto de salsicha. Uma linguicinha bem apimentada, pão, cebola crua, um pouquinho de picles e muita mostarda. E você gosta muito de purê, né? Só falta
Purê. Muita argamassa, muita ervilha, milho, aquelas coiseiras tudo no meio, os molho tudo, mostarda, ketchup, molho, salsicha, 2 salsichas. Daqueles que você não consegue nem segurar, né? Que você não consegue você nem consegue segurar. Me diz uma coisa, agora é uma totalmente de surpresa, mas como é que você come o seu cachorro quente? Você vai da ponta pra outra ponta ou você come por cima? Eu vou de ponta pra ponta. Entendi. Eu prefiro, quando é esse muito cheio de coisa que vocês comem aí, eu prefiro ir de cima pra baixo, entende? Pra não ficar todo melado, mas, enfim. O bom é que todo mundo gosta de cachorro quente. Não todo mundo, né? A generalização, mas acho difícil achar alguém que não gosta. Muita gente gosta. E eu já comi um vegano uma vez, que eles fazem. Eles fizeram tipo um purê de cenoura com coisas defumadas, temperos, e botaram tipo num congeladinho. Acho que congela no formato e depois passa, né, na água e tudo. Cara, era muito gostoso. Cachorrinho quente vegetariano, muito bom. Que legal. Agora, sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Porque a gente come cachorro quente, né? E a gente acaba melado, que nem eu te falei. Sendo que o objetivo do sanduíche é você poder comer sem melar a mão, né? Ou seja, não cumpriu em nada o que deveria. Ou seja, é igual o John Montague, né? Um corrupto, bandido. E que ainda por cima... Não, e ainda tem mais. O Montague, além de ser corrupto e tudo, ele era um antidemocrata. Você acredita? Conheço gente assim. Exato. Eu também. Vamos falar dele. O podcast Mapa da Palavra é um podcast consciente e brasileiro. Por isso que, até o fim desse regime, nós iremos sempre apontar que... a culpa é dele. E hoje no A Culpa é Dele, vocês vão acompanhar o Luiz explicando pra gente como que o sanduíche pode ser uma medida para os desgovernos atuais. Pois é. Vocês já conheciam, ouvintes, sobre o índice Big Mac? É um índice econômico. Foi inventado em 1986 pela revista The Economist, lá nos Estados Unidos, com o objetivo de avaliar as moedas do mundo, dos outros países, como é que elas se comparavam com a moeda americana, com o dólar. Elas eram mais valorizadas ou elas eram desvalorizadas? Então você pega o Big Mac para representar um objeto... Um objeto que vê os tem valores em vários países, boa. Cada um com os seus custos, e aí depois converte todo mundo para dólar americano, para comparar onde é que você tem o Big Mac mais caro ou mais barato, para saber se eles estão valorizados ou desvalorizados em relação ao dólar. Sensacional. Aqui no Brasil, a gente foi fazer a conta. Atualmente, o Big Mac brasileiro, ele é mais barato que o Big Mac americano. Ele está custando aproximadamente $4,25, equivalente a R$ 22,90, que é o preço de tabela do Big Mac, enquanto nos Estados Unidos custa $5,65. Isso dá quase 25% de diferença. Quer dizer, é mais barato comprar um Big Mac aqui, se você for pensar em dólares, o que mostra que o nosso dinheiro está mais fraco. Tá bem mais fraco, 25% mais fraco, mais desvalorizado do que o dólar. Que interessante. Mas aí você pode se perguntar, e aí, o que isso quer dizer, né? Claro. A gente tem o dólar mais caro, ele traz duas dificuldades. Se você vai para o exterior, a tua viagem fica mais cara, porque você recebe aqui o seu dinheiro em reais e vai gastar em dólar lá fora. 25%. E também fica mais caro também para você trazer coisas lá de fora. Você tem que pagar em dólar quando você vai importar. 25% mais caras. Olha só. Exatamente. E aí isso quer dizer o quê? Pra gente que tá falando hoje de sanduíche. O pão, ele usa uma coisa que é bastante importada hoje em dia no Brasil, que é o trigo. Sim, é em dólar, né? E é em dólar. Olha que coisa. Ou seja, tá mais caro. Com um trigo mais caro, você tem um pão mais caro e um sanduíche mais caro.
Então, Por quer isso dizer... que eu falo sempre. Uhum. Que a culpa do sanduíche mais caro é dele sim. Sim. E é isso, meus queridos colegas mapeiros e mapeiras e mapeires. Vocês acompanharam essa viagem pelas estações ligadas à Estação Sanduíche. E que foi uma delícia. Foi uma delícia mesmo. Como a gente falou durante o programa, se você quiser ver outros detalhes, outras informações, você pode ir para o nosso site, tem fotos, vídeos, links e outras referências sobre o tema do programa de hoje. E você pode votar nas nossas enquetes no Twitter, @Mapa da Palavra. Também pode mandar mensagem pra gente, dizendo o que você acha dos programas, tanto no Twitter como no Instagram, também @Mapa da Palavra, ou no nosso site deixando uma mensagem. E o Facebook também tem espaço para isso. E a gente gostaria de ouvir de vocês, que palavras vocês gostariam que a gente experimentasse explorar e abrir um mapa? A gente adoraria saber quais palavras despertam as curiosidades de vocês. Manda mensagem pra gente, que a gente vai pesquisar e quem sabe não traz uma sugestão dos nossos ouvintes num dos próximos programas. Isso mesmo. Então, façam essa viagem com a gente e muito obrigado pela companhia. A gente te espera no próximo programa com mais um Mapa da Palavra. Daqui a 2 semanas, no YouTube e em todas as plataformas de podcasting. Tchau, tchau. Tchau.